Calma, pessoal, não é brincadeira de criança. Hoje a gente vai falar sobre gargalos. Fique aí que daqui a pouco eu tô de volta. Tudo bem, pessoal? Semana passada a gente falou um pouco sobre a polêmica chefes versus líderes. A gente abordou alguns aspectos bem diferentes na atitude e no comportamento desses dois estilos distintos de gestão. Hoje a ideia é a gente conversar sobre um conceito que é bastante importante para o entendimento de alguns dos desperdícios atacados pelo Lean. O assunto é gargalos de produção. Os gargalos podem ser fonte ou consequência de alguns dos desperdícios. Mas antes de falar de gargalos e de uma aplicação técnica, vamos pensar nas nossas férias. Bom, no Brasil, a gente tem uma costa de mais de 8.500 quilômetros. Então é muito comum que nas férias ou nos feriados nós viajemos para a praia. E lembre-se de um feriado grande com sol como esse. É muito comum que a gente pegue trânsito, não é verdade? No trânsito intenso, geralmente a velocidade dos carros diminui. Ainda mais quando nos aproximamos do pedágio, esse trânsito pode até mesmo parar. É muito comum que isso aconteça. Por que acontece isso? Porque as cabines de cobrança de pedágio não conseguem dar a vazão na mesma velocidade do fluxo de veículos. Então vamos pensar numa estrada de duas faixas, por exemplo. Geralmente os postos de pedágio contam com pelo menos o dobro de cabines do que o número de faixas. Por quê? Para evitar ou para tentar diminuir o gargalo na hora de fazer a cobrança. Então vamos pensar naquele dia da praia, né? Aquele final de ano, aquele feriado prolongado, na ida ou na volta. Por exemplo, nem mesmo com todas as cabines de pedágio funcionando, é suficiente para dar vazão no fluxo de veículos. Então nesse caso, o pedágio, o posto de pedágio, ele acaba sendo o gargalo da estrada, mesmo que seja uma imagem bem diferente do funil, né, que é o que caracteriza um gargalo. Num processo produtivo ou administrativo, nós também podemos encontrar os gargalos. Esses são aqueles processos que são mais lentos, ou seja, que demoram mais para serem realizados do que outras etapas dos processos. Dessa maneira, a possibilidade do processo anterior, por exemplo, produzir mais, a produção em excesso, que a gente já falou sobre isso, ou gerar um estoque intermediário acima do desejado, que é o excesso de estoque, ou o estoque excessivo, já falamos também sobre esse assunto, ou do processo seguinte, ficar aguardando que aquele processo gargalo seja concluído e gerar uma espera, que a gente ainda vai falar sobre esse outro desperdício. Note que esse gargalo pode trazer pelo menos 3 potenciais desperdícios atacados pelo Lean. De forma geral, sempre vai existir um processo ou uma etapa gargalo. Essa etapa ou esse processo vai ser aquele com o maior tempo de processamento se comparado com todos os outros processos ou etapas daquela sua produção. Ok, mas então qual alternativas nós temos para eliminar ou para minimizar esses gargalos, esses processos gargalos? De maneira bem resumida, a gente pode fazer o seguinte: nós identificamos os processos gargalo, como a cronoanálise, por exemplo. Depois, em segundo, a gente pode entender se o tempo desse processo ou etapa está acima do que a demanda permite, ou a demanda do cliente, ou a demanda do processo seguinte. Se sim, se o tempo for maior, esse processo ele vai ter que ser quebrado em algumas outras etapas e ser feito o rebalanceamento, né? Depois do rebalanceamento feito, é importante documentar e padronizar esse novo processo. Agora, se aquele tempo ele já é adequado para aquela demanda, então a gente tem que avaliar os processos limites ou os limítrofes para a gente identificar se há algum outro processo gargalo. Para ajudar no entendimento e na realização desses 5 passos que eu acabei de comentar com vocês, acho que algumas ferramentas e conceitos são bastante importantes. Vou citar aqui 5 ferramentas e conceitos, tá? O primeiro deles, Takt Time. Takt Time é a divisão do tempo disponível pela demanda, ou seja, a cada quanto tempo o cliente ou o processo seguinte vai precisar de uma peça ou de um produto. O outro conceito interessante é tempo de ciclo. O tempo de ciclo é aquele tempo necessário
para que aquele processo, determinado processo, ele seja realizado. Via de regra, é importante que esse tempo de ciclo seja menor do que o takt time que eu acabei de comentar. Caso contrário, o cliente teria que ficar esperando por uma peça, ou o processo subsequente teria que ficar esperando para essa peça ser processada. O terceiro ponto, que é uma ferramenta, é a ferramenta de cronoanálise. Então é a avaliação do tempo de algum processo. Então isso é cronômetro na mão, ir lá no chão de fábrica, por exemplo, e cronometrar aquela determinada etapa do processo para verificar se o tempo real está de acordo com o tempo planejado, ou seja, abaixo do takt time, que foi o primeiro conceito que a gente tratou. Outra ferramenta bastante útil é o mapeamento de processo. Fazendo um mapeamento de cada etapa do processo, a gente pode enxergar melhor qual delas que é o gargalo e assim consegue planejar melhor as ações. E aí, planejando essas ações, tem o quinto ponto, que é o rebalanceamento, é a quinta ferramenta. O rebalanceamento nada mais é do que a redivisão das atividades para reduzir esse tempo de ciclo. O outro exemplo que ilustra bastante a questão de ataque aos gargalos é observar como eram feitos os pit stops da Fórmula 1. Por exemplo, nos anos 1950, um pit stop rápido tinha cerca de 70 segundos. Agora, em 2019, no Grande Prêmio do Brasil, a RBR realizou o pit stop em 1,82 segundos, uma melhoria de mais de 97%. Impressionante, né? Eu acredito que nessa altura você já tem conhecimento e conhece ferramentas suficientes para atacar os seus postos gargalos. E aí, já pensou nos gargalos ao redor de você? Já tem ações para atacá-los? Semana que vem eu volto com mais conteúdo feito especialmente para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me aguardar semana que vem. Até lá!